Olá, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Tara Zanella, sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. Eu detesto ser a pessoa que demora tanto pra entregar certas coisas, mas às vezes eu demoro. Às vezes eu demoro porque a gente faz muita coisa na vida, a vida também pessoal acontece, mas assim, não que isso realmente importe no momento. Se for importante, se vocês quiserem saber, me segue nas outras redes sociais, lá eu geralmente comento mais da minha vida do que aqui no YouTube, mas... Sugi, incrível, maravilhosa, deusa. Eu falei sobre o 28 Reasons, eu vou botar aqui no card pra vocês assistirem. E me pediram pra falar sobre Dead Man Running. Dead Man Running. Então assim, não tem MV, eu vou falar sobre a música, sendo que eu já escutei a música. Tô com um color coded aqui, então vamos lá. Lembrando que esses vídeos são compridos, eu paro pra ficar falando e explicando e analisando. Então pra você que caiu aqui de paraquedas, tenha certeza do que vai acontecer. Te convido de verdade a ficar todos esses minutos aqui, que provavelmente deve ser mais de 10, não sei. Tô gravando ainda, vou descobrir só a hora que terminar. A ficar aqui comigo durante esses minutos. Você já senta confortável, puxa uma garrafa de água e vamos escutar música de uma forma diferente. Vamos tentar entender o que exatamente estamos escutando. E pra você, meu fantasminha perdido, seja bem-vindo de volta. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal pra quem ainda não for, e vamos falar sobre Dead Man Running. Eu acho bem legal porque a música, ela começa com vou aumentar o volume aqui. Ela começa uma coisa mais clássica, né? A gente tem o piano, a gente tem o violino sendo mais rítmico. Aí a gente vem com o beat eletrônico. A Sugi vem com mais potência na voz, com um pouco mais de grave. Aí o pré-refrão você puxa pra cima. Meu mundo está caindo em pedaços e agora você é só um homem morto andando. Sugi! Adorável! Adorável! Então a gente tem esse pré-refrão, que geralmente o pré-refrão ele te prepara para o refrão. Ele geralmente é feito, produzido, ele tem a intenção de que ele vai te tensionar o suficiente para que quando chegue no refrão você tenha aquela explosão, tenha um ápice aonde você fica... Você literalmente você para, você fala assim, uau! Que aí você, né, a gente tem o drop, a gente tem as modulações, a gente tem todo um trabalho de chegar, de bater na sua frente e você fala assim, uau! E você dá aquela, tipo, você vai segurando, né, então você tensiona colocando mais instrumentos, tirando instrumentos, você pode elevar a música, então você faz acordes mais agudos, você canta mais agudo, ou você tira o baixo e você puxa a música pra cima e deixa ela suspensa nessa sensação de não tem baixo, não tem bateria, não tem percussão, não tem beat, você tá suspenso no ar sem ter pra onde ir, né? Ele te tira o chão e aí quando ele volta no beat vem o refrão. Porém, recentemente fiz a minha análise de Hyperboy e elas fazem diferente de Hyperboy, mas se vocês quiserem vai assistir Hyperboy se ele já estiver no canal, se não, provavelmente vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. Aí, aqui a gente tem a voz dela, uma voz mais aveludada, mais pra baixo, assim, como veio da própria estrofe. Aí a gente tem a melodia, a instrumentação segurando, né? Então parece que ela vai aumentando, ela vai subindo. E aí a percussão, ela tá aqui, ela vai aumentando, ficando mais frequente. Fuja em um instante, eu vou te ajudar, sem brincadeiras. Um homem morto correndo desaparece sem qualquer traço.
Aí a gente tem o trechinho no meio do refrão, que é instrumental, e aí a gente tem Now You Just a Dead Man Running, pra finalizar o refrão com aquele, né, a segunda parte do refrão, pra fechar ele bonitinho e fazer a transição pro próximo estrofe. Olha esse baixo! Ele é um baixo cheio. Ele é um baixo com uma certa distorção. Então ele faz Nossa, eu adoro. Então ele não é só, tipo, o que a gente chama de baixo 808, né? 808, que é um baixo bem gravão, bem... Seria um som sample, um tipo de instrumento digital que a gente trabalha. Que ele é 100% flat, né? Então ele é estável, ele tá ali. Ele é aquele... né? Aquele... coisa que segura aqui embaixo, e aí você consegue trabalhar ele fazendo as notas. Então aqui ele tem a harmonia do baixo, né, que vai pra cima, vai pra baixo, consegue sentir esse baixo mexendo. Então ele não é uma nota, começa do começo ao fim, ele vai mexendo. Então ele faz tam, 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 né? Ele move pra segurar todo o resto da harmonia da música. Uma voz creepy no meu ouvido. O diabo sorri. Não, o diabo em mim sorri. Como você se sente? Nossa, olha essa letra. Especial de Halloween, isso. Nossa, esse álbum da Sugi tá sendo o meu álbum de Halloween. Tá sendo meu álbum de outubro, assim, a estética combina, a vibe, as músicas, a sensação, as emoções, o álbum inteiro. Tem dois álbuns, tem dois mini álbuns da SM que eu praticamente consigo dizer, isso aqui é a trilha sonora da minha vida, não pela letra também, mas mais pela sensação do que as músicas trazem, que é Savage do Aespa e o 28 Reasons do Sergey. Assim, você quer saber a minha personalidade? Esses dois álbuns juntos. Teve um seguidor meu, Murilo, ele tá lá no grupo do Telegram com a galera que tá sempre falando sobre teoria. Eu tenho um Telegram, um grupo do Telegram onde a gente comenta sobre teorias e coisas que estão acontecendo no dia a dia do K-pop. Ele tá um pouquinho morto, eu preciso voltar a postar lá, mas como sempre, como eu disse, é muito conteúdo para diversas plataformas. Diversas plataformas estão todas linkadas aqui embaixo, então para cada uma delas a gente tá falando de várias coisas, tudo meio que de K-pop, de música, da estrutura da indústria e do marketing dela. Então assim, uma vez, o Murilo, lá do Telegram, ele virou e falou assim, nossa, Vitória. Ele virou e falou assim, nossa, Vitória, você passa uma vibe de bruxa high-tech. Que eu falei assim, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Isso é minha personalidade escrita em um termo. Mano, essa música... sem contar que a Silg... Eu sou cadelinha da Silg. Vocês viram? Tá no card do 28 Reasons. Eu surtando pela Silg. E aí tem um chocalhinho metálico. Suspende, suspende, suspende. E aí tem um sample. Aí não é... aí tem de fundo ainda um synthpad. Tá aqui. Certo? Tá aqui. Tem um sample de fundo que faz assim. E esse baixo, assim, pra frente, pesadão. Por que que ele causa tudo isso? Porque você sente que ele cai bonito. Porque no pré-refrão ele tava segurando aqui em cima. Ele te suspendeu, então ele te traz de volta aos poucos pra um chão com a percussão. Então ele vai, então você sente que tá vindo. E aí o baixo, ele te traz essa estabilidade. Porque o que segura a música, tanto que na faculdade, né, a galera da música popular chama isso de cozinha, que é o baixo e a bateria da música, que é o que segura a estrutura da música. Porque, pra mim, ela tem três grandes estruturas que você tem que pensar. Tem a estrutura
estrutura vertical, a horizontal, e eu vou chamar a do eixo X. E eu vou chamar de eixo Y. E aí o terceiro eixo, que é, se for colocar, é a terceira dimensão da coisa. Então você tem a vertical, que são estrofes, refrões, pontes e afins, são blocos. Você tem a estrutura vertical. Quer dizer, eu acredito que a música tenha 3 grandes eixos. Você tem o vertical, tem o horizontal e você tem a terceira dimensão. O horizontal são as partes da música: estrofe, refrão, ponte, afins e esse tipo de coisa. A vertical é literalmente os instrumentos, é as frequências. Então você tem uma coisa mais baixa, que é a estrutura que vai segurar cada um dos pedaços da música. Você tem as melodias, você tem os ritmos, você tem todos os acontecimentos que vão existindo. Então eles têm uma frequência de verdade. Tanto, por exemplo, vinis, eles têm uma frequência de quais frequências em número cabem ali dentro. Então, quando você tem, por exemplo, um áudio, você tem as frequências graves, as médias, as agudas. O vinil, ele tem só um pedaço dessa. Então, um áudio digital hoje tem um tamanho, um áudio de vinil ele tem outro. E aí o do CD é mais ou menos hoje o que a gente tem de digital. Os primeiros CDs eram bem baixinhos, eram bem poucos, mas hoje os CDs ele já tem bastante capacidade. Então, você tem todo esse espaço. E você tem instrumentos que têm a mesma frequência de outros. Uma guitarra, por exemplo, tá na mesma frequência, muitas vezes, do que a voz. Então, você tem que balancear uma coisa na outra. Estrutura, o que está aonde e como eu faço que tudo seja ouvido. Porque se virar maçaroca, já era. Você sai da música. Isso é a parte teórica. Isso é a parte de estrutura básica. Teoria de música, você aprende. Um professor, você consegue achar 15 mil pessoas que podem te ensinar isso. Eu acredito que a gente ainda tem uma terceira dimensão, que é, na minha opinião, uma das mais importantes. A ambientação. Aonde tá essa música? Por que essa música existe? O que você quer entregar com essa música? Você pode muito bem saber que você precisa de estrofe, refrão. Pode muito bem saber que precisa de um baixo, bateria, guitarra e voz. Só que o que você vai fazer com isso? É essa terceira dimensão. É a criação da coisa. Como vai ser a melodia? Por que essa melodia é assim? O que eu quero atingir? Aqui, a Silk, com The Running, ela tem uma ambientação dark, pesada, intensa. E ela tem essa sensação de, eu vou chamar de hunting, que você sente que tem alguém te perseguindo. E isso é atingido com sons. Como você atinge emoções fazendo sons? Você precisa ter todo um conhecimento técnico de como fazer isso, porque são escolhas estéticas. Escolhas estéticas requerem que você saiba de certas regras para poder quebrar quando necessário, ou poder, o que eu gosto de dizer, torcer elas a seu favor. Por isso que dá esse efeito de punch. Porque em um momento você tirou, você suspendeu. Então ele cai de novo e volta. E ela canta. E aqui é a mesma coisa. E aqui é a parte diferente da música que vai te dar, você fala assim, meu Deus, é agora, vem o clímax da música, porque tudo mudou. Eu acredito que música, ela segue uma narrativa, assim como toda outra narrativa da vida. E isso é uma coisa que eu aprendi com o meu professor de storytelling. Ele fala que tudo na vida tem uma narrativa, e eu consigo aplicar isso na música. Como você vai aplicar essa narrativa? Quando você tem a ponte, você tá praticamente no clímax da história. O que acontece no clímax da história? Tudo parece que vai dar errado, você tá com a ansiedade tacada lá em cima, e aí parece que o mundo para um segundo pra você fazer a decisão, e aí vai, certo? Pontes. Aqui a Silk, ela trabalha com essa high note subindo, né? Então ele vai fazendo esse slide. Eu acho que na realidade o nome disso é glissando, posso estar errada, mas eu acredito que é glissando o nome mesmo da coisa, né? Que ela vai escorregando pra cima. E você cria essa tensão do tipo, tá indo pra cima, o que vai ser agora? Que é mais ou menos a mesma ideia do pré-refrão. Aí você vem pra ponte. O que aconteceu nessa ponte? Ai, essa ponte é linda.
Você tem esse pizzicato, você tem pequenas notinhas aqui, ali, a voz tá na frente e não tem muita coisa acontecendo atrás. Aí vai acontecendo, vai juntando coisas, vai acrescentando. É como se fosse um grande pré-refrão, mais estendido, com umas outras notas, outras coisas. E aí você cai no refrão de novo. Ponto serve pra isso. Pra criar uma outra tensão a mais, a última grande tensão, antes de você chegar no grande finale, que é o refrão final, que ele é um pouquinho diferente. Tem uma brincadeira de notas, canta-se mais agudo. Adlíbitos lindos. Termina seco, a música termina seca, mas a voz dela tem um reverb, que eu acho que, na realidade, reverb não, é um delay? É um slap delay? Ou é um reverb? Eu não, acho que é um slap delay. Então você escuta ela mais algumas vezes, sumindo. Quando eu falo que o K-pop, ele trabalha de uma forma muito de escolhas a dedo, são pequenos detalhes que você fala, uau, é um coisinho que dá um tempero diferente. Então, tipo, não precisa, mas o fato de que tem transforma a música. E isso é composição. Os compositores, quando eles estão no K-pop hoje, eles conseguem fazer todas essas diversas camadas, diversos acontecimentos, que aí vai aumentando, vai tirando coisa, vai botando coisa, vai transformando uma parada na outra. Às vezes não é sobre ter muitas coisas, mas é trabalhar diversas coisas, trabalhar diversas formas com a mesma paradinha. Quem fez isso lá atrás? Beethoven. As grandes sinfonias, elas eram um pequeno teninha, que ele era tão mexido, tão distorcido, tão puxado, repuxado, que quando terminava a música você nem lembrava. E assim, um track pequeno te dá muito pano pra manga. Muito pano pra manga. E geralmente quando eles são simples, eles te dão mais pano pra manga ainda. Aqui, meu amor, você tem um baixo, você tem uma percussãozinha, você tem uma cordas clássica e um pianinho. E a voz da Silg. Faz a festa. Faz a festa. Você pode fazer qualquer coisa. Você podia ter feito uma música mais alegre, uma coisa mais gostosinha, algo mais melancólico. Não. Ela escolheu fazer um negócio que parece que tem um bicho me caçando. Música, como eu sou apaixonada por música. Então assim, essa foi a minha análise de Dead Man Running, da Silg. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se você quiser saber mais sobre música, mais sobre a indústria, não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas outras redes sociais. Peçam coisas, por favor, porque eu sei exatamente o que vocês querem saber, sobre o que vocês querem saber. Lembrando que demora pra fazer e entregar, porque eu faço com qualidade e com presença. Eu tô aqui e eu tô aqui. Então eu peço de verdade que vocês entendam que às vezes algumas coisas demoram. Por mais que eu não goste de demorar tanto assim, algumas delas acabam tendo que ser puxadas por, às vezes, questões até de família, né? Mas é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de verdade de deixar um like nesse vídeo, ou pode deixar o dislike também. Engajamento. Compartilhe com quem você acha que vai gostar de saber um pouco mais sobre a construção da música de Dead Man Running. E a gente se vê em uma próxima. Tchau!